Olá, eu sou Era, da Era Palestras e Cursos. Aqui vai mais um vídeo, dessa vez sobre limite, um reforço aí, né, para quem está estudando limite. Como sempre, eu deixo prontos os exercícios, eu deixo prontos os resultados, porque aí eu tenho mais tempo para explicar, para visualizar, para identificar alguns elementos que vai colaborar melhor, tá certo? E também o vídeo ele sai mais curto. Aqui levando em consideração que você já tem os conhecimentos de forma geral de limites, do significado, do conceito de limite. Então, vamos tratar de um exercício em que envolve aqui uma situação de gráfico, né? São 3 gráficos, onde estão desenhados aqui os respectivos gráficos das suas respectivas funções, uma f de x, uma g de x e uma h de x, que tem esses comportamentos, tá certo? Então, vamos falar desses limites. Para lembrar, o limite de uma função existe quando seus limites laterais existirem e forem iguais, tá ok? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui um limite da função f de x, que é esta é a função f de x, quando x tende a 1 pela direita. Quando x tende a 1 pela direita. Quer dizer que é isso aqui, ó. Isso aqui é pela direita de 1, isso aqui é para a esquerda de 1. À direita de 1 tem a construção gráfica, que é esse pedaço do gráfico. À esquerda de 1 tem esta construção gráfica à esquerda de 1. A mesma coisa, isso vai valer para os outros. Então, quando a gente diz assim, ó, limite da função f de x quando x tende a 1 pela direita, significa o seguinte: eu vou pegar valores próximos de 1 pela direita, e como é que vai ser esse resultado? Ele vai ser um valor para y, que também vai aproximar de y, ok? Então é assim, olha, limite da função f de x, que é essa daqui, que esse é o gráfico, para x tendendo a 1 pela direita. Como é que eu vejo isso? Ou seja, cada vez que eu aproximo de 1 pela direita, como é que dá o comportamento do valor de y? Pelo que está aqui, como o gráfico à direita tem essa parte desenvolvida, aqui está o gráfico à direita do 1. Quando eu vou aproximando de 1, cada vez mais próximo de 1, o resultado aqui, que é o resultado de y, é cada vez mais próximo de 2. Pela direita e pela direita de 2. Ou seja, se eu pegar aqui 1,01, o resultado vai aproximar de 2 jogando na função. Se eu pegar 1,001, cada vez que eu aproximar um valor aqui de 1, o resultado aproxima de 2. Ok? Então, o limite dessa função, quando x tende a 1, o resultado é 2. Ok? Vamos para a letra B. Limite da função g de x, essa é a função g de x, quando x tende a 1 pela direita. Então, aqui também tende a 1 pela direita. O que acontece com o comportamento de y? Quando eu pego 1 próximo de 1 pela direita, o que vai acontecer aqui com o valor de y? Vai aproximar de quem? Aí nós temos aqui, ó, que para x tendendo a 1 pela direita, aqui na função g, tá ok? O y se aproxima de 2. Então, limite da função f de, g de x. Para x tendendo a 1 pela direita, o resultado aqui tende a 2 pela direita, que é o valor de y. Então, esse limite aqui é 2. Se eu vou para h de x, e aí o comportamento está realizando também sobre 1, quando eu aproximo o x de 1 pela direita, o que acontece com a imagem nessa função? Olha lá. Quando o x tende a 1 pela direita, o resultado aqui tende a 2, também pela direita. Porque a parte do gráfico corresponde a valores próximos de 1, é essa partezinha do gráfico da h de x. Então, quando x tende a 1 nesta função, a imagem tende a 2. Ok? Que está aqui. Agora vamos pela esquerda. O mesmo comportamento, o mesmo estudo que fizemos por 1 pela direita nas 3 funções, vamos fazer agora o estudo pela esquerda. Pela esquerda, então a função f de x, o que acontece nessa função quando a gente pega x
tendendo a 1 pela esquerda, jogando nessa função. Olha aqui. Aqui eu tenho 1. Quando eu pegar valores de x cada vez próximo de 1 pela esquerda, por exemplo, 0,99. Está próximo de 1. 0,999. Então, cada vez que eu vou aproximando do 1 pela esquerda, aqui na função f de x, o que acontece com a imagem? Olha, o gráfico está desenhado dessa maneira, então significa que a imagem tende a 1, também pela esquerda. Essa para a função g de x, quando x tende a 1 pela esquerda. Então, x tende a 1 pela esquerda, 1 positivo. A imagem tende o quê? A 2. Está aqui o gráfico correspondente para valores menores do que 1. Então, aqui, quando x tende a 1 pela esquerda, a imagem tende a 2 também pela esquerda. Ah, mas aqui não está bolinha aberta? Isso é outro estudo, isso é para outra coisa. Isso é para a gente estudar, verificar se uma função é contínua ou não num determinado valor de x. Isso é para a função. Quando a gente pega h de x, para x tendendo a 1 pela esquerda, também a imagem, o y é 1, também pela esquerda. Olha aqui, ó, o comportamento do gráfico à esquerda. Então, quando a gente pega x tendendo a 1 pela esquerda, a imagem também tende a 1 pela esquerda. Ok? Aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Calcular o limite da função f de x quando x tende a 1. Vamos lembrar que a gente pegou f de x tendendo a 1 pela direita e pela esquerda. Quando a gente vem aqui para o gráfico de f de x, ok? O x tendendo a 1, tá certo? O que acontece? Quem é o resultado? Aqui está como não existe. Por que está como não existe? Pelo seguinte, por definição de limite, o limite para uma função, quando x tende a um determinado valor, ele só existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Neste caso aqui, olha só, na f de x, o limite pela direita é 2, o limite pela esquerda é 1. Os limites existem, mas são diferentes, não são iguais. Por isso que o limite da função f de x quando x tende a 1 não existe. Para g de x, olha aqui, quando o limite da função g de x, para a função g de x, quando x tende a 1. Ok? Vamos lembrar aqui, para x tendendo a 1 pela direita, é 2. Para x tendendo a 1 pela esquerda, também é 2. Portanto, o limite dessa função para x tendendo a 1 é 2. Por quê? Porque os limites pela direita e pela esquerda são iguais. Ok? Agora vamos aqui, limite da função h de x, que esse é o gráfico representativo da função h de x, para x tendendo a 1. Não existe. Por quê? Porque os limites laterais, quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda e pela direita, são diferentes. Agora, aquele caso. Quando que eu vou estudar quando uma função é contínua ou descontínua? Olha aqui. Tá? O f de 1, quando eu jogar um 1 naquela função f de x, que é o gráfico que está representando aqui, ele tem resultado. Olha lá, o 1 jogado nessa função tem uma bolinha fechada aqui, olha. Tá certo? Então, essa função existe a imagem quando x vale 1, porque a bolinha está fechada. Não depende do limite, ok? Para g de 1, na função g de x, é 1. Por quê? Se você pegar 1 e jogar na função, tem a imagem dele. Aqui a bolinha fechada, a imagem é 1. Para h de 1, aqui para h de 1, também tem uma bolinha fechada aqui. O resultado é 1. Então, uma coisa é determinar f de 1, g de 1, h de 1, um valor jogado na função. A outra coisa é você determinar o limite, se existe ou não, e qual é o comportamento e por que existe. Ok? Então, fica aí mais algumas dicas de limite. Tá bom? Até um próximo vídeo.